E aí? E aí, tudo bem? Vou aumentar o volume aqui. Tá. Tá dando pra ouvir direitinho? Sim, por aí. Também, tudo certo. Imagem ok, som ok. É, não, aqui também. E aí, tudo bem? Não, tá tudo certo aqui. Problema técnico aqui. Mas Ah, tudo qual bem. é? Não, não. Tem mais alguém aqui na casa vendo a live no celular e eu vou vazar o áudio pra mim aqui. Ah, Mas é isso aí. Esperar enquanto o pessoal chega, como é que estamos aí? tem. Por enquanto, duas pessoas assistindo. Ah, tá. Podia ser menos, né? E aí, vamos discutir hoje o filme The End of Evangelion, é isso mesmo? Mas esse filme é bom. Te Esse falei, filme mano. é... Não, o filme é melhor que a série, eu acho, né? É. Tu não acha? Ah, de certa maneira, sim. Mas é que, sei É. lá, não tem a série também, né? Como? Não faz muito sentido sem a série Não, também, né? não, Se não vai... faz. Não faz. Tem que ter os dois juntos. Sim. Mas, bom, vamos então, acho. Não, velho. Vou começar, eu acho, né? Pelo menos arranhar um pouco, né? Acho que o pessoal vai Sim. entrando, né? Aos poucos aí. Aham. Porque, né, também tem pessoa que vai. Tem o pessoal também que vai pegar depois, eu acho, né? Vai ver o. Tem, sim, fica no ar 24 horas ainda, É, então a eu gente acaba. mesmo. Eu mesmo vejo algumas lives depois, sabe? Tem algumas que eu vejo depois, assim, que eu acesso depois, né? Então acho que não tem muito mistério, né? Então, bom, hoje, dia 1º de maio, né? Não é o dia do trabalho, o dia dos trabalhadores. Sempre tem que relembrar, né? Assim, temos que relembrar com ares de lacração, né? Que é o dia que é o dia dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Não é o dia do trabalho. Se fosse dia do trabalho, a gente teria que trabalhar, né? Então, Sim. hoje é o dia de rememorar aí os nossos trabalhadores e trabalhadoras, né? E das mais diversas categorias, né? Inclusive a nossa categoria. Então, né? Grande salve, saudamos aí os colegas aí, né? Os companheiros, companheiras. E, bom, hoje a gente vai falar então desse filme maravilhoso que é o 1900, não, 900 do Bertolucci. Eu acho que tu podia, para quem não te conhece, quem for acessar pela página aqui, te apresentar, né, mas falar da tua página, a História de Baixo, que é uma página que quem estiver vendo aí recomendo, né? E tu pode fazer fala inicial aí, te apresenta aí. Pode ser. Então, eu sou o Maurício Knevitz, eu sou o dono, né, da página História de Baixo, um projeto de história pública aí que eu pensei em fazer justamente para divulgar um pouco da história e memória da classe trabalhadora e das lutas sociais aqui no Brasil e na América Latina, né. Eu sou mestrando em História pela PUC do Rio Grande do Sul, né, colega do Alexandre, e pesquiso o movimento operário argentino e brasileiro, né? Mais especificamente a atuação dos anarquistas no movimento operário argentino e brasileiro. E já aproveitando um gancho aí, enquanto vai entrando o pessoal, acho que é legal falar um pouco sobre as origens aí do 1º de maio, né? Do porquê 1º de maio. No ano de 1886, ocorreu nos Estados Unidos uma greve geral cuja demanda era a redução das horas de trabalho, né? A bandeira pelas 8 horas de trabalho. Esses manifestantes tinham um lema, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. E essa greve, ela aconteceu em Chicago e ela se ampliou, né? Durou mais dias do que o 1º de maio, foi para além. E no dia 3 de maio houve uma repressão por parte da polícia em resposta. O movimento operário chamou uma manifestação para o dia seguinte. Nessa manifestação estourou uma bomba que acabou matando 7 policiais e ferindo 60. Né? A autoria desse atentado é desconhecida até os dias de hoje. Alguns dizem que foi um agente provocador da polícia, outros dizem que foi um ativista anarquista, de fato, que jogou essa bomba, né?
De qualquer maneira, a polícia processou na época 8 trabalhadores anarquistas, todos de origem alemã, e tentaram fazer deles um bode expiatório, né? Mesmo sem ter provas que comprovassem que eles estavam envolvidos naquele atentado. E esse foi um episódio que causou muita comoção no movimento operário internacional. E a partir de então, né, a partir desse ano, começou a ser comemorado o 1º de maio como o dia de luta pelas vitórias do trabalho, né? Que veio a ser institucionalizado depois pela Internacional Socialista em 1889. Desde então, uma data que é comemorada no mundo inteiro, principalmente para lembrar essa luta pela jornada de 8 horas de trabalho, né? Que antes os trabalhadores chegavam a fazer jornadas de 10, 12, em alguns casos até 16 horas de trabalho corrido, né? Então, uma bandeira bastante importante. Hoje em dia já se fala até em reduzir para 6 horas de trabalho, em alguns casos, né? Na Europa já tem algumas categorias que conseguiram essa conquista. Em alguns lugares se fala até em 4 horas de trabalho, né? E é bom sempre lembrar dessa luta aí, principalmente agora que a gente está no contexto brasileiro aí, de muitos ataques aos direitos dos trabalhadores, né? E coisas absurdas como terceirização, contratos intermitentes, uberização do trabalho. Então é sempre bom lembrar dessa pauta aí, colocar em discussão a condição da classe trabalhadora nos dias de hoje, assim, e lembrar dessa luta, né? No caso dessa uberização, por exemplo, a gente nem consegue falar em jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho deles é da hora que é o dia inteiro, né? A jornada de trabalho é do momento que sai de casa até quando volta, né? E, assim, bom, Comum, né? Gente a 10, 12 horas para ganhar em torno de R$ 1.000. quer falar, sim, tirando descontos, né, tudo. Tem uns que conseguem fazer mais, mas fazer mais eu digo dinheiro, mas enfim, até fazem mais, assim, mas é puxado, né? É puxado e tu vê assim o pessoal no fim de noite trabalhando já morto, assim, é complicado, né? E aí agora numa situação como a gente vive agora, né? Por exemplo, sem proteção social nenhuma, bom, se o cara tiver com receio de trabalhar por causa de doença, tiver alguém em casa que seja grupo de risco, não pode nem, entre aspas, se dar o luxo, né, de não ir trabalhar porque não trabalhou, não ganhou, né? Então, e não tem e aí não tem nenhum tipo de remuneração, né? Então, chegamos nesse estágio, né? Um ponto que a empresa não se responsabiliza até pelo trabalhador, não se responsabiliza pelo vínculo, né? Não reconhece como empregado. E aí diz que o cara é um empreendedor, né? Como empreendedor, cara, para onde que vai o dinheiro da empresa? Para mim, por acaso? Então, quer dizer, é isso, né? Mas enfim, mas é bom a gente estar podendo fazer essa live hoje por causa disso, né? Sim. A gente pode debater essas questões todas, né? E, de novo, né? Bom, é a segunda live que a gente faz, né? Aliás, a outra que a gente fez, a gente prometeu que na semana seguinte ia fazer outra, né? Demorou um tempo. Há vários tempos atrás, né? E aí ficou na promessa, né? Mas é promessa de patrão, né? Quando a gente tiver vontade, a gente cumpre. Il padrone, né? Como no filme, né? Vamos entrar um pouco no filme. Tu quer abordar mais alguma questão antes de falar do filme? Não, era mais isso mesmo aí que eu queria ressaltar aí, questão da data e tal, para deixar marcadas as posições. E até para situar, né, historicamente o nosso debate, né? Pensei. Então, bom, esse filme, quem viu, enfim, 1900, eu até ia procurar isso, agora que eu lembrei que eu não procurei, assim, se ele é um dos filmes mais longos da história, eu não sei dizer, sabe, mas eu imagino que seja. Filme mas narrativo. Filme narrativo, com certeza, um dos mais longos. Narrativo, Não, se for botar... Tem aqueles filmes experimentais lá do Andy Warhol, né? Que é tipo Isso, 11 horas só. 5 horas, né?
Voltamos aqui então. Estamos esperando aí nosso companheiro aí, Maurício Knevitz. Daqui a pouco ele, daqui a pouco ele entra de novo aí a gente reinicia o trabalho aí. Voltou, rapaz. Iremos adicioná-lo. Então vamos aguardar aí o novo ingresso do. Aí, O Zuc sempre sabotando a gente, né, meu? não, ele ouviu o assunto, né, cara? Falou de redução Aí, de horas de trabalho, ele foi lá e cortou a live. fuzil. Ele reduziu o sinal, né? Ele pensou, sabe, quer reduzir a jornada, eu reduzo o sinal, ó. Pá! Meteu a tesoura. Ah, mas a gente tava falando, não, que é um dos filmes narrativos mais longos que existem, né? Que É. daí eu comentei filmes experimentais e tal, que nem aqueles do Andy Warhol, tipo aquele lá, o Empire, que é Isso. horas filmando o Empire State Building, Isso. assim. Não é um filme, né? Tem, Saiu um filme narrativo agora argentino que se chama La Flor, que tem 16 horas de duração. tem um filme Eu agora. não cheguei a ver ainda, mas tô um pouco. Tem um filme que saiu agora, não sei se tu chegou a acompanhar, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme sueco que ele é para ser o maior filme de todos os tempos. E o trailer desse filme, o trailer tem 30 dias. Tu viu isso aí? Sim, Eu sim. não vi isso. Ele vai ser uma experiência assim que vai ser exibida em vários cinemas ao mesmo tempo. Eu não lembro agora qual é a duração total do filme, eu não teria que procurar na internet, não lembro agora. Mas ele vai ser exibido em alguns cinemas ao mesmo tempo, né? E depois, ao final, as cópias vão ser todas destruídas, não é para ficar nenhum vestígio. Não sei. Porra. Eu cheguei, cara, o trailer, eu cheguei a acompanhar um teaser que eles tinham divulgado lá que tinha 7 horas. É claro que eu não vi todo, né? Mas eu fui passando assim, né, no YouTube. E, é uma câmera parada, assim, e foi filmado na mesma praia do Sétimo Selo, naquela praia que tem, sabe? Ah, Então, tipo, ali, dá pra reconhecer o cenário, assim, mas é uma câmera parada, assim, tem umas pessoas passando, aí uma música tocando. Aí, cara, não peguei nada, né? Não sei do que se trata, não sei porra nenhuma. Mas então, existem filmes que têm uma duração bem maior do que, do que o 900, né? pois é. Pois é, e não, 900 é um filme que às vezes ele espanta o pessoal justamente pela duração, né? É um filme, porra, 5 horas e meia e tal, né? Mas a gente tem que levar em consideração que o filme ele é dividido em duas partes, né? Então, tipo, dá pra tu assistir uma parte, daí depois dá um tempo, assim, espera Claro. até o outro dia e assiste a outra depois, né? Mas, bom, tu teve uma experiência bastante peculiar com esse Sim. filme, aí tu chegou a ver ele em cinema, né? Onde É, chegou a ter um intervalo, 15 minutos entre uma sessão e outra, para poder ver o filme na totalidade e tal. Mas uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui ver esse filme pela primeira vez foi justamente o tempo, né? Tipo, pô, um filme de 5 horas e meia, né? Até então o filme mais longo que eu tinha visto tinha 4 e pouco, que era Uma Vez na América, do Sérgio Leone. E também pela temática que o filme traz, né? Que é uma temática aí de esquerda e das lutas da classe trabalhadora, trazendo esse lance da história da Itália a partir da perspectiva da luta de classes, né? Um elenco excelente com o De Niro e o Depardieu ali protagonizando. Então, é tudo isso coisas que me chamaram para ver esse filme, né? E apesar dele ter um tempo de duração bastante longo, me parece ser um filme que passa muito rápido, assim, né? Tipo, tu vai assistindo, não parece que ele tem toda aquela duração que tem. Ele flui muito bem, né? Flui muito bem mesmo. E, cara, cenas lindas, assim. Não tem nenhuma cena do filme que eu não me lembre, assim, pra ter noção, né? Tipo, é tudo muito marcante. sim. Sim. Sim, se tu não lembra de alguma cena do filme, aí tu não lembra, né? Então tu não sabe que não lembra, né? Mas só um detalhe, assim, a relação à duração do filme, que, tipo, concordo, assim, não parece, assim, que tem a duração que tem, o filme passa muito rápido.
Assim, cara, eu vou dizer um negócio, assim, eu já falei pra ti, assim, mas eu fico louco, cara. Assim, quando eu indico esse filme pra alguém, a pessoa fica assustada. Porque é o seguinte, pô, maratona de série pra ver em um dia 12 episódios de 1 hora cada, a pessoa vê. E, essa série, Sim. e essas séries horríveis que a gente encontra por aí, né? Esses streaming aí, uma pior que a outra. Não, tem algumas boas, assim, eu sei disso. Mas uma tem um monte de lixo, entendeu? Um monte de porcaria. O que mais tem? Enrolação, cara. Tem episódios que são inteiros só pra enrolar, pra encher linguiça. Aí o cara vê e não reclama, ou até reclama, mas continua vendo. Pô, daí uma Sim. obra-prima dessa de 5 horas, pô, peraí, né, cara? Ah, é foda. 5 horas é pouco pra esse filme, rapaz. Olha, não digo que é pouco, mas eu acho que é o suficiente, assim. Eu acho que não tem nada ali que poderia ser cortado, assim, Não, para fazer uma reduzida. não tem. A narrativa do filme, assim, exige que tenha esse tempo de duração, né? Não, e eu até vou dar vou dar uma informação aqui. Esse filme, na verdade, ele já é cortado. Porque Ah, é? ninguém nunca viu a versão original, não existe disponível, mas a primeira versão do filme tinha 8 horas. Porra. E aí, em reunião com os produtores, Alberto Grimaldi, a companhia produtora, eles conseguiram convencer o Bertolucci que não que era impossível comercializar o filme, e aí ficou essa versão. Mas ninguém nunca viu só as pessoas que fizeram o filme, né? Mas ninguém fora nunca viu, Sim. né? Imagina, bah, como eu queria poder ver, né, a versão de 8 horas. Ah, né? Eu queria saber o que mais que tem, né? Porque é como tu falou, assim, nada ali eu não consigo pensar partes desse filme que dá pra tirar aquilo ali, sabe? Ah, não, tira aquela parte ali que não perde muito. Não, tudo é essencial, né? Então imagina o que saiu, né? Eu realmente queria muito saber, né? Ah, realmente, desperta a curiosidade. É, Mas tá aí, vamos no filme em si agora aí, né? Que a gente já vamos lá. devaneou bastante. Então, bom, tu tem uma experiência maior aí com esse filme, não sei se tu gostaria de colocar algumas coisas aí para iniciar o nosso debate. Vamos lá. Bom, primeiro assim, né? Esse filme, eu cheguei a fazer um levantamento há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade de cinema. Bom, até para quem, como eu estou no meu canal, eu acho que eu não preciso me apresentar, né? Mas caso alguém tenha vindo vendo do canal do Maurício e tal, né? Me chamo Alexandre, sou doutorando em História, sou colega do Maurício, mas sou também formado em cinema, sou diretor, enfim. E quando eu estava na faculdade de cinema, eu fiz uma apresentação sobre esse filme na época, e eu fiz um levantamento sobre as críticas da época, do lançamento, e é interessante a gente ver o seguinte, que tem uma divisão nas críticas, assim, porque, claro, uma coisa é tu ver a repercussão do filme na época do lançamento. Outra coisa é tu ver depois, né? Esse filme é um filme que ele foi melhor repercutido com o tempo do que na época, por incrível que pareça, assim. Porque tem muitas críticas da época que vão fazer uma análise mais social, histórica, que criticam o filme, dizem que ele simplifica a história de classes ao reduzir aquele ambiente ali da fazenda, sabe? Também tem críticas dizendo que reduz a participação da Itália na Segunda Guerra Mundial à disputa entre socialistas e fascistas, né? Então tem umas críticas bem negativas nesse sentido. Assim, pô, se é o pessoal que não tem noção, né, cara? Se tem uma coisa que funciona bem nesse filme é as relações sociais, né? Então tem muitas críticas assim que tem muitas críticas que fazem essa leitura mais social do filme e que mal criticam o filme. Já críticas que vão analisar mais do ponto de vista técnico, essas aí são unânimes em falar bem do filme, né? Em bem criticar o filme. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção na época que eu estava fazendo esse estudo, né, esse levantamento, porque, bom, a gente vai entrar aqui no filme, né, mas assim, esse filme é um filme que, bom, primeiro que essa proposta que ele traz, né, de retratar a história italiana do começo do século XX até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, mais por uma ótica de luta de classes, né, e aí ele define espacialmente, né,
Isso, na verdade, é um acerto. Eu não consigo compreender muitas assim, as críticas. Ele define espacialmente, ele cria um universo ali, que é o universo daquela fazenda, né? Fazenda Berlingueri, né? E ali ele cria esses personagens, né? E a partir desses personagens que a gente vai tendo uma dimensão maior, né? E aí ali a gente tem a cara deles, a gente tem assim os detalhes, a gente tem os comportamentos, né? Claro que assim, aí a gente também tem que levar em conta uma leitura socialista do filme. O Bertolucci era um marxista e tudo mais, né? Então é claro que isso está no filme, a leitura dele do filme, porque a leitura de história dele é essa, né? Então ali ele está representando a história italiana, representando a história de trabalhadores a partir dessa leitura, né? Agora, claro que e aí, se não me engano, a história se passa no estado dele, né? Que é Emília-Romagna, né? Ele é criado em Parma. Aliás, desculpa. O Bertolucci é nascido na cidade de Parma, né, que é a capital do estado, né? Aliás, é a cidade onde fica a Parmalat, caso alguém tenha interesse nessa informação. Mas ele foi criado no interior do estado, né? Inclusive tem uma cena no filme que é uma curiosidade, mas é que eu acho interessante. Que quando tem uma cena que eles estão abatendo um porco e tal, isso depois quando o Gerard Depardieu, né, o Modalco, já foi expulso. Expulso não, ele sai da fazenda, né? Ele está trabalhando num abatedor de porco, né? Aquilo lá é uma reprodução do primeiro curta-metragem do Bertolucci, que ele morava no interior, ele foi num abatedor com uma câmera Super 8 e resolveu, posso filmar vocês matando porco? Eu só vou botar um ator no meio dando um texto e esse é o filme. E aí a cena lá é uma reprodução do único curta que ele fez na juventude, né? Não, mas é muito interessante assim, ó, que o filme ele vai se demarcando espacialmente, né? A gente vai tendo essas passagens de tempo e a gente tem aquela demarcação do começo ali do filme, porque o filme começa num flash forward, né? Começa lá já com o personagem do Donald Sutherland, esqueci o nome do personagem agora, o Attila. O Attila e a Regina fugindo dos camponeses, né? Aí depois, aquele menino rende o De Niro, né? E aí ele dá uma frase que perpassa o filme, né? O patrão é morto, né? Il padrone è morto. E aí volta para uma teoria que é de um bobo da corte bebendo no meio da rua e dizendo Giuseppe Verdi é morto. E aquilo ali é interessante porque o Giuseppe Verdi foi o maior compositor de música clássica na Itália, né? E ele morreu no primeiro ano do século XX. Então, na verdade, todo o século XIX morrendo ali, né? Então é ali que a gente tem a demarcação de onde começa narrativamente a história, né? Então, e ao mesmo tempo, e aí a partir disso, claro, a gente tem um pouco nessa primeira parte, nesse primeiro ato, tem um pouco essa leitura até um pouco de ópera do filme, sabe? A maneira como os personagens se dão ali e tudo, né? No começo do filme ali, quando tem o embate ali entre o pai que não é pai do Olmo Dalco e o Alfredo Berlingueri, não lembro agora o nome do personagem, Léo Dalco. Aquele ator ali é um ator, deixa até eu pegar o nome dele, que é um ator clássico de faroeste, que é o Sterling Hayden. Ele fez o Johnny Guitar, que é um filme que influenciou o Era Uma Vez no Oeste, um filme que baseou bastante o Era Uma Vez no Oeste. E o Alfredo Berlingueri, o avô, é interpretado pelo me fugiu o nome, meu Deus. É um outro ator que faz muito faroeste, agora me fugiu o nome aqui. E fez enfim, esqueci o nome agora dele. Mas são dois atores que fizeram muito faroeste na época. E a gente vê eles espacialmente na cena, a gente vê naquele campo aberto, assim, eles se enfrentando, assim. É uma cena que é uma espécie de batalha de floresta. É um duelo western ali, quando ele vai dizer, não, bebe comigo, tu vai ter que beber comigo. E aí o cara, no primeiro momento, não quer beber com ele. Quer dizer, porque o patrão quer que todos brindem com ele, porque nasceu o neto dele, né, que
futuramente vai ser o Robert De Niro, né, que também se chama Alfredo. E aí a gente tem aquele primeiro duelo ali, né? Aquela primeira um porvir, né? A gente tem ali uma apresentação do que vai ser esse conflito ao longo do filme, né? Que eu acho muito rico esse primeiro embate ali. Os trabalhadores apoiam o Léo Dalco no primeiro momento, depois o Léo resolve, não sei se dá para dizer ceder, mas ele resolve ficar mais ameno, né? Quando ele percebe que é muito importante pro Alfredo, né, pro patrão, beber com ele resolve tomar ali, acho que é vinho, né? Enfim, se quiser falar aí alguma coisa. Pode crer. Não, uma coisa que me chamou bastante atenção, a primeira vez que eu vi esse filme, foi essa opção justamente do Bertolucci de tratar sobre essas relações no campo, né? Não, porque, enfim, a Itália, para quem não sabe, ela é extremamente dividida entre a região norte, que é industrial, que é onde está concentrado o grosso da classe trabalhadora, né? E o sul, mais agrário. E isso é uma coisa que tem até os dias de hoje, mas no início do século XX mais acentuado ainda. E eu não sabia que o Bertolucci era de Parma, né? E até isso me fez pensar naquela greve que tem na primeira parte do filme, né? Sim. Que faz sentido porque em 1908 é um ano que se dá uma greve muito importante em Parma, uma greve rural, né? Tem até um livro aqui, por acaso, aqui do meu lado, que é esse aqui, da Edilene Toledo, Travessias Revolucionárias. Ela traz aqui a trajetória de alguns militantes socialistas e anarquistas que militaram no Brasil e na Itália. Um deles é o Alceste de Ambris, que ele teve aqui no Brasil, mas ele foi um dos líderes da greve de Parma de 1908, né, que é retratada no filme. E uma coisa que eu acho muito legal assim dessa abordagem também é que narra um pouco essa mudança que está acontecendo no campo também, né? As relações capitalistas entrando no campo, passando de um regime de colonato para um regime de jornaleiros, né? Que tipo agora os patrões vão lá e contratam os trabalhadores na época da colheita, que é quando eles precisam, e depois só mandam os caras embora e azar. Um parêntese aí, Maurício, porque é interessante o que tu coloca, porque assim, no filme, em vários momentos, fala jornaleiro, e aí quem tá desavisado pode falar, como assim, vende jornal? Né? Jornaleiro é de jornada, né? É o cara que vende a jornada de trabalho, não, é um trabalhador sazonal. Né? Sim, sim. E justamente isso que esses caras, os jornaleiros, eles representam justamente a entrada das relações de tipo capitalista dentro do campo. Porque antes é o regime do colonato, né? Tem o colono ali na terra, né? Que o patrão cede um pedaço da terra para ele fica ali, né? Fica com uma parte para ele, o excedente vai todo para o patrão. Então, com a introdução das relações capitalistas no campo, essa figura do colono vai cada vez menos deixar de existir para dar lugar ao jornaleiro, que é o cara que o patrão contrata nos momentos ali da colheita, né? E do plantio, e depois manda embora. E volta e meia aparece no filme essa coisa, né? Tipo, da relação do colono com o jornaleiro e de como é difícil até organizar esses jornaleiros, né? Por causa que eles são um pouco mais vulneráveis que o colono. O colono, apesar de ele estar submetido a uma relação de exploração com o patrão, ele tem um pedaço de terra. O jornaleiro não. Ele está à deriva, né? Ele não tem nada para vender nos seus próprios braços. Então, o filme trata essa coisa, especialmente na primeira parte, assim, de uma maneira que eu acho muito bacana. O filme ele tem essa divisão, porque assim, tem esses dois atos, né? E realmente, o primeiro ato do filme ele explora muito mais a relação trabalho, né? A relação de trabalho tá mais concentrada na primeira parte. A segunda parte, o ato, né? Tá ali ato, né? Primeiro ato, segundo ato. O segundo ato do filme, a segunda parte, enfim, é mais o conflito, né? O conflito dos fascistas com os trabalhadores, né? Tanto que o final do primeiro ato é os fascistas chegando na praça. Eles chegam na praça ali e tal, que tem aquela coisa fúnebre ali, o funeral, né? O funeral ali tudo. Mas, pois é interessante essa questão, Maurício, dos jornaleiros no filme,
porque realmente mostra como é difícil de organizar, né? E tu vê que quem toma atitudes de organização ali entre os trabalhadores nunca são esses jornaleiros, né? Eles são sempre secundários ali naquela organização, né? São os colonos que realmente partem para deliberar, enfim, para ter algum tipo de voz, né? E, inclusive, eles falam pelos jornaleiros em vários momentos, né? Tem uma hora até que a mãe do Olmo fala, esses jornaleiros eles são mais pobres que nós, né? E o Alfredo não quer pagar nem ele, aliás, nem Alfredo, o Giovanni, né? O pai do Alfredo Filho, enfim. O Giovanni não quer nem pagar eles e tudo mais, quer dizer, eles estão aqui trabalhando, né? São mais pobres do que nós, ela fala em certo momento, né? Então, e inclusive tu vê, assim, se tu for parar pra pensar, assim, eu não lembro de nenhum personagem que tenha nome, assim, que seja jornaleiro, entende? Eu não lembro agora. Talvez tenha e eu não lembro, mas não tem, né? Também não lembro. Eu acho que não tem, assim, os personagens que têm mais desenvolvimento na história são os colonos mesmo, né? Os colonos que levam em diante ali, né? Que levam adiante o filme ali, né? Uhum. E tem uma questão assim também, é um momento muito específico do filme, né? Mas que também eu acho que representa aquilo que tu falou lá do início do filme, né? Que é tipo a morte do século XIX, início do século XX, que é quando o Olmo tá lá acho que é com o Alfredo, né? Que ele tá ali, tá com o vô dele na volta, o vô dele se recosta na árvore ali para dormir e acaba morrendo naquela hora, né? E o Olmo fala todo feliz, sabia que meu vô já viu o Garibaldi, né? E daí É, isso justamente naquele aí. momento ela cai, assim, não trabalha mais, assim, tipo, morreu e Sim. tal. E é num momento que eles fazem a primeira greve, né? A primeira greve que tem Sim, no sim. filme. Eles estão em greve ali e até num primeiro momento o Léo Dalbo, né, que é o vô do Olmo, ele fica meio reticente, né? Mas aí eles aderem, aí tem a liga, né? Que é importante também no filme, né? Que aí tá surgindo aquela liga, a Liga dos Trabalhadores ali, né? E aí ele é interessante, né? Que começa, a liga, vai ter a greve e tal. E tá, os patrões estão trabalhando no campo, né? Aí até o Léo fala pro Olmo, né? Tu tem muita sorte, tu tem só. Eu não sei que idade agora, não lembro que idade, sei lá, 9 anos, não me lembro agora. 9 anos e tu tá vendo algo que eu demorei 70 anos a ver, que são os patrões trabalhando. E sim, é o Alfredo e o Alfredo que tá com ele ali. E até o Alfredo pergunta, não, mas ele dorme sentado, né? Ele pergunta assim, ele dorme Uhum. sentado embaixo da sombra da árvore, né? Que como ele consegue descansar fácil, né? Daí o Guri fala, ele tem muitas histórias, ele já viu o Garibaldi, sabia? Ele conheceu o Garibaldi. E é é interessante nessa figura, enfim, aí também a gente já iria para outro assunto, mas essa figura, porque tem o Giuseppe Verdi ali, e aí, realmente, né, por isso que trouxe essa menção, né? O Giuseppe Garibaldi, né? Que daí é uma figura já mais popular, né? Se Uhum. por um lado tu tem o Giuseppe Verdi, que é um cantor, desculpa, um compositor clássico, tu tem também o Garibaldi, que é um herói popular, né, na Itália. É, Ainda mais a Itália, dentro da cronologia do filme, recém foi unificada, né? isso. Não, é perfeito. Essa relação ali tá muito clara, realmente. Para quem conhece ali a história da Itália, né, realmente foi recém-unificada e essa figura do Garibaldi ali, realmente, ali tem todo sentido ali naquele diálogo ali, né? E não, vamos entrar um pouquinho na questão da relação porque pô, é muito importante a relação dos dois ali, né? Porque a gente já mencionou agora porque a relação do Alfredo com o Olmo, né? Porque o filme inteiro se baseia depois nisso, né? E é muito interessante, né? Essa amizade deles dali desde o começo, né? Quando eles ainda criança, né? Muito inocentes, ainda sem saber. Assim, eles, digamos que não veem diferenças, quase não veem entre eles, mesmo um sendo pobre e outro rico, porque são crianças, né? Sim. E é interessante que essa relação que desde o começo o Olmo ele tenta impressionar o Alfredo, né?
E até consegue, né? Então tem aquela coisa de. Ele tenta se mostrar um cara, um menino durão, né? Tem aquele negócio de como é que eu vou falar isso? Mas quando ele deita na terra ali, começa a flexionar, Aham. e diz que tá transando a terra. Não é bem essa expressão que ele usa, né? E aí começa, né? E tem toda aquela coisa ali, e aí que ele começa a falar pela primeira vez pro guri em socialismo, né? Ele fala ali, Sim, como é que é? Eu sou socialista dos bolsos rotos, né? Na sim. verdade, ali, é que a tradução ali seria mais assim, bolsos fudidos. Porque tem um negócio de quando ele põe a mão no bolso, ele encosta no próprio membro, né? Por isso que tem a ver, Aham, a expressão tem mais a ver, seria bolso fudido, no caso. Mas aí fica, enfim, ficou ali bolsos rotos. Né? Socialistas dos bolsos sim, rotos, né? E aí o guri rico, é interessante que depois ele começa a dizer que é socialista também, né? sim, sim. Pois é, cara, eu assisti um filme no final de semana passado que acabou me lembrando um pouco o 900, essa primeira parte aí, que foi o Machuca, Sim, sim. né? E é justamente traz essa questão também do menino rico com o menino pobre, que acabam envolvendo essa relação e percebendo as diferenças que existem, mas como são crianças ainda não conseguem muito bem assimilar o que que é É, aquilo, o que está acontecendo de fato, né? sim. E também tem aquela cena que é depois, mais adiante, né, que o Almo tá lá pescando as rãs Arroz. É, e ele pro patrões e tal, e daí depois eles fazem pro jantar e o Alfredo viu ele pescando as rãs, assim, tipo, acha aquilo nojento e não quer comer, assim, e é. o pai dele quer forçar, e o vô dele diz, não, não, vem aqui comigo, assim, dá pra ver essa relação que ele tem muito especial com o vô, né, ao invés do pai. Mas essa questão dele com o vô, eu acho importante, porque assim, ó, bom, além do o fato do o vô dele se chama Alfredo, né? Ele se chama Alfredo, não é coincidência, né? O que me parece é que o Alfredo vô, ele de certa maneira ele teve uma trajetória que o Alfredo Neto vai ter, porque tu pode ver que no final da vida ele já meio que não gosta dos parentes, ele fala ali, eu sou muito diferente de vocês. Ele quer parece que ele não tá feliz com a vida que ele teve, né? Que é o que vai acontecer com o Alfredo De Niro depois, né? Porque ele também ele vai ser colocado numa vida que não era a que ele queria, né? Ele é um cara, enfim, progressista e tal, né? E que depois, a gente vai falar disso depois, né? Mas ele é colocado naquela situação de ser o burguês, né? Porque ele herda aquela fortuna do pai dele. Não deveria ter herdado tudo, não por ele, mas porque o pai dele roubou o dinheiro do vô, né? Sim. O pai dele roubou o dinheiro, né? O pai dele falseou o testamento, né? E Não, acabou. e ele Hã? e o Alfredo ele vê isso acontecendo. Tem uma cena que ele enxerga ali quando o avô dele já tá morto e vê o pai dele ditando o testamento do avô que já tá morto, né? É. É muito forte aquela Que cena é- ali, né? Ele sai gritando, né? Meu avô tá morto, meu avô tá morto e tal. Não, pois é, mas ele vê aquilo ali tudo, então quer dizer, é por isso que eu tô dizendo assim, ele repete um pouco a saga do vô dele. Porque o vô dele, no final da vida, quer brincar com ele. Tudo bem que tem toda uma questão assim, ó. O vô dele, no final, até abusou de uma, uma menina, né? Acho que tivemos um pequeno problema técnico aqui. O nosso querido Maurício caiu aqui, caiu a conexão do nosso Maurício aqui. A gente vai esperar ele reestabelecer a conexão, né? O filme aqui. Saiu aqui, daqui a pouco ele. Daqui a pouco o Maurício restabelece a conexão, né? Eu não sei quem mais aí viu o filme. Se alguém mais viu o filme 1900, aí pode dar um alô aí, dizer se viu, dizer o que viu do filme, dizer o que lembra do filme, né? É um filme sensacional, foi muito premiado na época do lançamento dele, né? Um filme de 76. Pô, imagina, né? Uma dobradinha entre Robert De Niro e Robert De Niro e Gerard Depardieu, né? Quer dizer, vamos ver se é a nossa dobradinha aqui minha, como voltou, rapaz aqui. Voltou, rapaz.
Estamos esperando reestabelecimento de contato aqui, já tá entrando aqui. E Não, aí? o Zuki, né, meu? E aí? Ó, a Daiane não assistiu, não, mas eu te mando o link, ó, Daiane. Eu te mando o link, é fácil de pegar o filme. Mas e aí, mano, consegui voltar então do boicote? Boicote dos padrões? Os Ah, patrões, né? não, o Zuki tá foda hoje, hein, meu? Zuki hoje, ele tá se superando hoje, né? Ele quer que todo mundo vá ver a live da CUT com o Rodrigo Maia lá. Ah, que momento! Que momento dos trabalhadores brasileiros, hein? CUT. É, a live que, pra quem não sabe, não tenho medo nenhum de perder seguidores aí perder. Se alguém quiser ir lá ver, porque tinha que estar lá mesmo. Live da CUT com o Rodrigo Maia, tá acontecendo agora, né? Mas eu vou te falar, eu acho que tem gente que tá lá mesmo e não tá, ele não tá aqui. Nem que Eu seja, acho que tem. nem que Hã? seja da raiva, tá lá. Claro, certamente tem. Certamente tem. Ah, entendo, sei lá, eu não tenho saco pra isso. Olha, eu tenho muita coisa pra ver já. Não, depois eu olho esses. Depois vai ter youtuber fazendo compilado, vai ter de tudo, né? Aí eu vejo, aí depois eu acompanho, né? Ficar vendo live de. Pô, pô, cara, o que tá acontecendo com esse país, ô Maurício? O que tá acontecendo com os nossos trabalhadores, cara? O que tá acontecendo? Me explica aí. Ah, não, eu não sei mais, eu não sei mais. Mas Vamos voltar pra Itália, né? vamos pra filme. Não, uma coisa que eu acho muito legal desse filme, assim, que é muito saliente nessa primeira parte aí, especialmente, é que ele mostra muito bem a cultura da classe trabalhadora desse período, né? Nossa. Então, tipo, aparece ali todos os cânticos, né, dos trabalhadores, tanto naquela cena lá que eu acho maravilhosa, né, que é mais à frente ali, onde eles estão, parece uma ocupação, assim, da fazenda e tal, e chamam a polícia para ir lá, e daí vão as Ah, mulheres cantando, daí elas se deitam, e os caras atrás com uns pedaços de pau pronto a enfrentar a polícia, né, a polícia recua, e eles aquela cantando. cena ali é maravilhosa. Sim, sim. E também na própria greve, né? Mas no início do filme a gente está tendo um teatrinho ali explicando para as crianças o que é a greve, o que seria a greve. E também a escola lá, que a mulher do Olmo dá aula para os trabalhadores, né? Ensinando os trabalhadores a ler e escrever. Então, ele mostra todas essas instituições, essas questões mais culturais da classe trabalhadora, né? Manifestações culturais da classe trabalhadora daquele período. Eu acho que ele mostra isso de um jeito muito feliz, assim, muito bem explorado, eu acho, essa questão no filme. Eu acho que aquela cena ali que tu comentou, não é bem uma ocupação, na verdade é que tem uma família que tem o direito a ocupar aquela casa ali, tá ocupando aquela casa, e aí eles têm um contrato de trabalho, e eles têm que sair da casa, só que eles faltam um ano para expirar. Aí o patrão achou alguma brecha para fazer eles saírem antes e tal, e eles se recusam a sair. E aí, enfim, os colonos lá vão lá para prestar solidariedade, né? Porque também tem outros colonos de outros terrenos que estão sendo expulsos também. E aí o Olmo e a companheira dele, como é que é? A Anitta. Até acho que deve ser alguma referência a Anitta Garibaldi, não sei. Mas o Olmo e a Anitta, né? Eles que organizam ali, né? Aquela resistência ali. E aí tem aquela cena ali. Não, aquela cena é fantástica. Que realmente são as mulheres na frente cantando aqueles cânticos lá, né? Para libertar, ser socialista, né? Cantando aquela música ali e atrás os homens com os bastões, né? E Sim. aí elas deitam no chão e vem a cavalaria da polícia, né? Vem a cavalaria, só que aquela coisa, né? Eles vão ter que esmagar as mulheres e depois de esmagar também os caras vão estar com bastão para dar nos cavalos, né? Se for ver a sequência do que acontecer ali. E aí a Sim. polícia recua, né? A polícia vai, quer dizer, ela avança, mas para, né? Só que tem uma coisa interessante. Bom, tem várias coisas interessantes, mas tem uma questão importante que é o seguinte: tu vê que
a polícia vai embora ali, né? Aí tem um proprietário de terra que fica indignado ali, né? Que atira, né? Ah, seus bolcheviques, né? Vão matar vocês e tal. E ele atira em direção aos camponeses ali, e o pai dele, desse proprietário, chega atrás dele e fala: não, 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 não. Tu quer começar uma guerra sozinho? Não, 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 não. A cena seguinte, Maurício, a cena seguinte já é eles na igreja. Entende? Então, a sequência ali, a sequência é importante. A sequência das cenas. Que a sequência seguinte, a cena seguinte já é eles na igreja organizando o movimento que vai surgir, né? Que vai ser o fascismo, né? Que é uma cena assim, até didática, né? Paradidática, porque tu tem ali as motivações colocadas de uma maneira muito clara e muito direta, assim, né? Porque tá o pai do Alfredo. Aliás, o Alfredo tá na reunião, ele tá lá no canto, né? Contrariado. Aí o pai dele, que é o Giovanni, né? Giovanni Berlingueri, é quem tá orando, né? Tá falando, orando não no sentido de oração, de falar, né? Tá parlando ali. Ah, nós precisamos iniciar um contra-ataque, porque esses camponeses estão muito à vontade. Aí tem aí são vários proprietários de terra ali que estão reunidos, né? E aí ele fala, tem um deles que fala: não, nós temos que matar eles. Aí o Giovanni fala: não, 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 nós temos que botar ordem neles, não é matar, nós temos que botar eles na linha. E aí nós precisamos iniciar uma empresa. Nós temos que ter um novo empreendimento e precisamos de dinheiro. Aí começa a arrecadar, né? E isso tem a ver com o final do filme, porque eu não vou ir pro final do filme agora, mas tem a ver com a ideia desse fascismo surgindo como um empreendimento, né? E aí ele fala: não, como qualquer empreendimento, nós precisamos de um capital primário, né? Para não falar que capital inicial. Nós precisamos de um capital primário. E aí eles vão depositando. Tem um deles, é interessante que tem um dos proprietários que tá na reunião que não concorda. Não sei se tu lembra disso. Que levanta e sai. Levanta e não fala nada e sai. Que é o mesmo que depois o Átila mata para tentar ficar com a casa dele, lá no final do filme. Tu vê que ele não é um mau sujeito, né? Ele é um cara que... E é interessante que, tipo assim, não, sempre tem alguém que tá lúcido ainda, né? Tipo assim, isso é interessante, né? Sempre tem, no meio daquela insanidade ali, porque ali eles começam todo o negócio, aí faz o sinal da cruz, e ao mesmo tempo aquelas palavras de violência, né? Que digamos assim, uma espécie de motivação fascista, né? É a ideia. E aí ele chega a falar assim: não, nós somos os novos cruzados. Nós vamos limpar a Itália. Então tu vê só que interessante essas referências que eles vão buscando, né? Que tem a ver com os fascismos, né? A ideia de tu criar um sujeito que é idealizado como sendo esse sujeito nacional, né? Ou seja, não, esse aqui é o verdadeiro italiano. Que é um deles, é óbvio, né? Tipo assim, é alguém igual a nós. Quem tá longe disso é um estranho, né? É um socialista, é um comunista, é um qualquer coisa. E como sendo algo estranho ao corpo, ele deve ser eliminado, né? Então, eu acho muito didática essa cena da igreja, né? Onde eles começam o movimento do fascismo. E depois é interessante que o próprio Alfredo vê aquele movimento, ele tá indignado, né? Ele tá contrariado, ele tá longe. Aí o Giovanni, pai dele, chega lá e fala: não, vem pra cá, tu é um dos nossos, né? E daí o cara: não, tu me trouxe aqui obrigado, não me obriga a querer participar também. Mas aí quando vai embora, esse proprietário vai embora, o Alfredo vai junto, né? Daí até o Giovanni fala: nem um bastardo faria isso. Aí, cara, uma referência ao Mudalco, que é um bastardo, né? Mas enfim, você quer falar alguma coisa, hein? Acho que não, essa cena aí é bem marcante porque mostra justamente isso, né? Que quem é que financia o fascismo? É a igreja e é Isso. o capital. Né? E
Além disso, essa cena aí, ela está inserida num contexto muito específico da Itália, que é o chamado Biennio Rosso, né? Que é uma época ali do pós-Revolução Russa, onde o movimento dos Isso. trabalhadores da Itália pensou que seria possível fazer uma revolução na Itália. Então ocorreram uma série de ocupações de fábrica no norte e uma série de greves e protestos no campo ao sul, né? Então, esse protesto aí que ocorre antes dessa cena está claramente ligado a isso. Quem escreveu bastante sobre esse processo foi o Gramsci, né? Nos artigos daquele Lodini Novo, que antes dele ser preso pelo fascismo e tal, só que ao mesmo tempo que foi um período que foi marcado bastante pelas mobilizações populares, também abriu ala para o fascismo Isso, justamente isso, isso. esse tipo de ação, né, que tanto os empresários, os proprietários de empresas, como os proprietários de terra começaram a se juntar para financiar milícias de gente que retornou da Primeira Guerra Mundial para começar a colocar essa gente contra os trabalhadores, né? E é nesse contexto que que aparece o Átila, né? Na verdade, se não me engano, ele aparece quando o Olmo volta da guerra, né? Que ele luta na guerra e já é apresentado ao Átila e tal, e já rola uma animosidade. E em É. momentos posteriores, quando o Alfredo De Niro já é o dono daquilo ali, o Almo fala para ele, ó, meu, tira esse cara daqui enquanto é tempo, né? Mas daí fica naquela coisa ali, né? Tipo, até que lado o interesse de classe fala mais alto que a amizade que ele tem com o Almo. Que eu acho que é a É, questão da segunda parte do filme, né? é. Não, assim, ó, Maurício, isso aí é o dilema que perpassa depois a segunda parte, que é essa questão, né? Do tipo assim, o Alfredo ele poderia ou não ter parado o movimento. Né? A gente tem uma cena muito forte que é a cena no casamento, né? Aquele Sim. casamento inteiro, que é o casamento do Alfredo com a Ada, né? Bom, que é uma personagem também muito importante depois no filme, né? Ela faz. Ela trabalha com alfabetização, né, de crianças, né, de filhos de camponeses. E ela. Não, ela acaba sendo muito importante, mas toda aquela cena do casamento é uma cena importante. Assim, tem várias coisas ali, várias questões ali, tem um conflito ali que está sempre sutil. Né? É interessante que tu tem os fascistas estão na festa de casamento, né? Só que o Alfredo, ele, bom, teoricamente odeia os fascistas, mas a Ada não quer negociar com eles, né? Ela fala para ele, olha, eles não podem estar na festa. Não sei se tu lembra disso, tem uma hora que ela se afasta, assim, e o Alfredo vai atrás, né? E ela fala, não, eles não podem estar aqui, tu não tá entendendo, eles não podem. Daí o Alfredo, ele que até antes, até um pouco antes, também não aceitava de jeito nenhum, quando se torna o chefe da casa, começa veja bem, né? Aí ele vai para, não, mas eles são pessoas que moram aqui, eles, né, tá, eles são diferentes de nós. Ele fala o seguinte, a cor da camisa é diferente, mas eles são nossos vizinhos. E aí a Ada diz, pois é, só que essa cor de camisa é toda a diferença. Não é só uma diferença, é toda a diferença. E aí tem uma hora que o Átila sobe na mesa e ele vai fazer um brinde dos camisas negras pra ti, pra tua esposa. Aí o Alfredo, não, desce da mesa. Tu desce da mesa. Então, assim, é aquela coisa, ele sempre deixa claro que não tolera o Átila, mas nunca faz nada. Né? Sim. Vai fazer lá no final, depois a gente fala disso. Depois no final lá ele toma uma atitude, né? Mas só que depois nesse casamento também tem aquela coisa tem aquela acusação de assassinato pro Olmo que o Alfredo não salva ele, né? Sim. Ele, se tu lembra disso, os caras estão batendo nele lá e ele não salva o Olmo, né? Ele não se vê. Até o tio, tem aquele tio dele, né? Esqueci o nome dele, eu tenho notado aqui, mas como é o tio do Olmo, que é um cara que é legal, né? Me fugiu, Otávio Berlinguer. O tio Sim. Otávio, que é um cara que foi roubado pelo pai do Olmo, né? Desculpa, o pai do Alfredo, né? Porque ele também tinha que ter recebido parte da herança, não recebeu, né? Mas também não é um cara pobre, né? Mora em Roma, tal, e não quer muito saber da família, né? Um cara mais esclarecido, né? Gosta de pintura e tal.
E ele chega lá no Alfredo e fala: tu tá se tornando pior que eles, né? Porque tu não tá fazendo nada para impedir, né? E aí, então, Maurício, eu acho que essa questão é questão assim, é uma das questões que fica assim como o dilema do filme, que é essa ideia. Primeiro, ele poderia ter feito alguma coisa, e segundo, era inevitável ele se tornar o homem que ele se tornou ou não. Né? Porque aquela coisa, foi só a condição de classe dele que fez com que ele se revelasse aquilo, ou não, ou é algo dele também. Né? O que tu acha? Pois é, não, eu acho que é bem sintomático essa questão, porque justamente ele tem essa relação muito próxima com o tio que faz parte da burguesia, mas é uma burguesia liberal, esclarecida. O cara tá lá em Roma, gosta de pintura, de ópera. A mulher dele também é desse mesmo tipo, né? Então, Sim. tipo, são ali uns bons vivants, mas não compactuam com o fascismo. Mas o que eu me pergunto é o seguinte: não compactuam até que ponto? Né? Será que o, o Alfredo ele não vê que, tipo, se ele acabar dando demasiada liberdade para os camponeses, eles vão ocupar a terra e ele vai perder aquilo que ele tem. E por isso que ele precisa de ter os fascistas ali, né, fazendo essa linha de frente, fazendo o papel de guarda. Então, acho que essa é uma questão que se coloca, assim, né, e que é o conflito que ele vai enfrentar, né, tipo, entre a condição de classe dele, os interesses da classe dele e a amizade que ele tem com o Olmo, né. E que vai ser uma amizade que ao longo do filme vai se deteriorar cada vez mais. Tanto que tem alguns momentos que ele tenta se aproximar do Olmo de novo, assim, o Olmo é mais hostil, né? Tem uma cena depois, quando eles são mais velhos, que ele tenta lembrar de momentos que eles viram na infância, tipo, lembra daquela história do socialista de Boas-Rodes? O Olmo responde, e tu lembra aquela vez lá que bateram em mim e tu não fez nada? Né? E sempre esse conflito, assim, e tal, e que vai culminar depois da cena final do filme, né? Que daí é Mas uma Maurício, mas só um detalhe aí, eu acho assim que essa amizade ela se deteriora e não há dúvida que o Olmo tem mais motivos para ter receio, né? Tanto que é o que acontece, de fato, né? Como tu falou, o Olmo que o Alfredo várias vezes, mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu acho que o Olmo até o final guardou carinho ainda. Sim. Porque eu não sei se fala do final, mas antes a cena final, enfim. Mas antes do. Se tu for ver, Maurício, o Olmo salvou o Alfredo no negócio do julgamento lá. Com certeza. Tentou fazer aquele julgamento ser mais simbólico do que Sim, efetivamente prático, né? sim. É. Isso bom, aí a gente já vai. Não sei até que ponto a gente já avança para esse ponto, mas o final lá o final, não o final do filme, o final da história, digamos, que é o acordo, né? Que, bom, é um ponto que a gente também pode debater muito, né? Mas que é aquela coisa do acordo entre os partidos, né? E aí eles entregam as armas. Aquilo ali tem, para mim, tá? Tem duas questões que a gente pode comentar depois, né? Mas tem uma questão de compreensão do Olmo, até onde ele acha que eles atingiram o limite ou não. Mas para mim também tem uma questão de proteger o Alfredo. Pode crer. É, aquela cena, assim, sei lá, não sei até que ponto também é uma crítica ao que aconteceu mesmo. Não, tem uma crítica clara ali, tem uma crítica clara. É isso que eu... Convenhamos, né? Isso está bem expresso assim, digamos, nessa narrativa do filme, né? Sim, a Itália revolução Oi? social. A Itália estava à beira de uma revolução social, mas teve um acordão do Partido Isso, Comunista Soviético para não entreguem as armas enquanto deixa a gente negociar aqui, né? isso. E dá Não, para ver, evidentemente, a decepção que isso causa ali nos camponeses e tal, e tem aquele discurso do Alma, assim, tipo, não, mas a gente vai lembrar que pelo menos um dia o patrão não existiu, o patrão estava morto. Aí todo mundo dá o tiro pro alto e devolve as armas, né? aquela cena assim, ó, ela é muito bonita, em primeiro lugar. É uma cena, eu acho, assim, uma cena arrepiante, assim,
Bom, o Gerard Depardieu, ele dá um show nesse filme, né? Eu acho. E nessa cena, inclusive, ele falando e tudo, né? Porque primeiro tem no julgamento tem ele falando pra câmera, falando o que é fascismo, né? Mas ali também, nessa cena, também é interessante que ele começa a falar, né? Olha, a revolução é como uma festa que tu tá bêbado, né? Tu tá bêbado e alguém tem que te dar um tapa na cara pra tu perceber que tá acontecendo, né? E aí ele fala, não, é o seguinte, porque é interessante o seguinte, ó, bom, para quem não sabe, a gente está falando já do final do filme, né? Onde os camponeses tomaram aquela fábrica, desculpa, eles tomaram aquela fazenda, né? Eles tomaram ali a fazenda, eles ocuparam, eles já estão até dividindo a propriedade, né? E tem umas discussões maravilhosas ali. Aí a pessoa tem que ver o filme, né? Mas tem uma discussão, toda uma discussão dos camponeses ali sobre o que é socialismo ou o que não é. Eles começam a falar, mas dividir tudo não é socialismo, a gente tem que abolir a propriedade. Então tudo é nosso. Enfim, tem umas discussões maravilhosas ali, assim, que é uma riqueza. O roteiro desse filme, ele é de uma riqueza, assim, que é só o Bernardo Bertolucci para escrever mesmo, tá? Mas enfim. Não, Hã? voltando, assim, tem a cena lá quando o Holmes sai da fazenda e vai lá bater os porcos, né? Que é quando justamente a organização dos trabalhadores está embaixo, assim, o Lá fascismo está embaixo. em alta. É. Não, mas então. Total, ele faz questão de lembrar, não, o partido continua, o partido é a gente, o partido é nossos companheiros na cadeia, e tentando lembrar e trazer de volta a flor da resistência, né? É. Não, isso é bem sintomático mesmo, assim. Isso acontece em vários. Isso é interessante. O Olmo é aquele personagem que ele vai dando o termômetro, assim, no filme, né? De como que tá a organização no momento, né? A gente vê como que ele tá, a gente entende como é que naquele momento tava a organização trabalhadora, né? Então, tipo, ele tá ruim lá, ele tá. Que tem essa cena que tu tá falando, que ele foi expulso lá da fazenda, e daí, bom, ao mesmo tempo que ele foi expulso, é quando os socialistas estão na cadeia, é quando, né? E aí ele fala, não tem mais partido, o partido foi posto na ilegalidade, né? Não, mas o partido somos nós estamos aqui agora. E aí eles começam a cantar, né, aquelas músicas e tudo. E depois, quando ele volta lá no final do filme, aí é quando, digamos, os partisanos, né, conseguem se organizar e enfrentar fundamentos fascistas, né? Então ele volta triunfante, né, no momento onde esses guerrilheiros já estão triunfantes. Só que a organização de base já se perdeu, né? Isso é um ponto Sim. importante. A organização se perdeu. Não tem mais não tem assim um comitê que organize eles, né? Isso fica bem claro naquele final. Né? E aí tem essa questão, né? Que eles estão já repartindo a propriedade ao mesmo tempo eles estão armados, né? Eles têm condições de iniciar, eles têm de fato condições materiais de iniciar uma revolução social. Eles têm pessoas, têm armas, né? Isso que está posto ali, né? E aí chegam aqueles caminhões, né? Aqueles caminhões do Comitê de Liberação. E é interessante que aí o cara chega com um megafone, né? E aí ele começa a anunciar quem que eles estão representando, né? Os liberais, os democratas cristãos, os socialistas, os comunistas e o Partido da Ação. E aí fala, não, a ordem é que vocês entreguem as armas, né? E aí os camponeses, não, a gente não vai entregar as armas, né? Porque se a gente entrega as armas, a vida volta a ser como era ontem. Né? Então, num primeiro momento, eles têm essa compreensão. E aí o Olmo Dalco, querendo ou não, isso não é dito no filme, mas ele é a liderança, ele é quem mais é ouvido até por ser o cara mais estudado, o cara ser, né? Então ele é uma pessoa que os demais camponeses escutam, né? E aí quando ele está falando ali, ele começa a falar, né? Que não, tudo bem, amanhã vão dizer que a gente viveu uma utopia, vão dizer que nada aconteceu, mas a gente viu a revolução. A gente pode não ter chegado ao final, mas nós vimos a revolução, nós tocamos, nós sentimos, nós sabemos. Amanhã, quando nos falarem que o patrão é vivo, nós sabemos que o patrão é morto. Ele atira para cima aqui, entrega a arma, e aí todos, eu acho bonito, né? Todos eles atiram e entregam a arma, né?
Só que é o momento que ali eles estão decretando que não vai ter nada além daquilo, né? Mas ao mesmo tempo, é por isso que eu digo, eu acho assim que. Bom, é claro que a narrativa fílmica está criticando esse momento histórico. Não há dúvida nenhuma. Digamos assim, o Bertolucci está apontando, né? O Bertolucci está apontando. Houve uma opção entre uma revolução ou um acordo. E a escolha foi o acordo. Isso está claro no roteiro do Bertolucci. Concorda? Sim. Ao mesmo tempo, pensando em motivações do personagem Homo Dalco, eu acho que tem duas questões que a gente pode especular. Né? Por um lado, talvez uma compreensão de que o movimento não vá vingar futuramente. É uma possibilidade. Ele pode estar pensando ali que, bom, a gente não vai conseguir avançar, esses camponeses aqui não bastam, a organização central que fez o acordo é maior, nós não vamos conseguir. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu sim vinculo, por isso que eu falei antes, e agora eu estou concluindo aqui para dizer, eu acho que ele de novo protegeu o Alfredo. Pode crer. Entendeu? Eu acho que de novo ele viu o Alfredo ali sentado, triste, e ele não quis que. Por mais que ele já conseguiu salvar o Alfredo da morte, porque naquele julgamento, né? Só que nada impede que alguém vá ali e mate o Alfredo. Então eu acho que ele de novo está protegendo o Alfredo. O que tu acha? Não, acho que essa tua última hipótese faz mais sentido até pela cena final mesmo do filme, onde mostra os dois bem velhos, assim, meio que brigando, assim, né? Tipo, mas aquelas brigas de velho, assim, e tal, tipo, meio, né? E aí voltam para uma brincadeira que eles faziam na infância ainda, que era ficar debaixo dos trilhos do trem enquanto o trem passava de olhos fechados, que é exatamente quando o filme acaba, né? E Só que tem um acho também, detalhe, né? Tem um detalhe. Acontece algo ali que fica. Que tem uma alegoria ali, né? Eu imagino que tu tenha pegado. Aconteceu algo grave ali, né, naquela brincadeira final. Tu pegou, né? sim, sim, o trem passou por cima deles de fato, né? Não, deles não, do Alfredo, né? O Alfredo se matou no final. Mas eu acho que também tem relação com aquela cena que a gente discutiu antes também, né? Do vô dele, que morreu vendo o patrão trabalhar. Sim, é isso, claro, perfeito. E ao mesmo tempo, de novo, é ele cumprindo o destino que foi do vô dele. Sim. O vô do Alfredo. O vô do Alfredo se matou no estábulo, se tu lembra. Quando ele percebeu que não conseguia mais fazer nada na vida, né? Que ele tentou até bulinar uma menina lá, e aí não enfim, e aí não, não levantava mais, tal, ele resolve se matar, né? E o Homo ali, porque tem uma questão interessante também, Maurício, que é o seguinte, né? Desculpe te interromper, já te interrompendo, como diria o falecido Jô Soares, falecido, matei o cara agora, mas enfim. Não, mas porque a personagem Ada ali é importante, né? A Ada, assim como o Alfredo, ela vem de uma família de condições materiais, não tanto quanto o Alfredo é riquíssimo, né? Mas vem de uma espécie assim, de classe média alta, né? E ela não compactua com os fascistas, assim como o Alfredo, a princípio, também não compactuava, até o momento que se viu transformado em chefe. Aí, por mais que ele não goste, como tu comentou antes, né? Por mais que ele não gostasse dos fascistas, ele passa a perceber que, bom, precisava deles para ser os cães de guarda. Tem essa expressão no filme, né? O Átila diz que é o cão de guarda. Né? Felipe, grande abraço. Capivara. E o que acontece? Então, nesse momento do filme, é interessante que a Ada, ela não tem nenhum motivo para aceitar eles, porque ela não é a patroa, mas ela continua sendo uma pessoa que não compactua com eles, até que ela vai brigando com o Alfredo em diversas oportunidades, até o momento que ela vai embora, né? E aí é interessante que isso aí é uma questão de dramaturgia, né? Mas a ideia do sujeito que toma uma atitude quando já não pode mais consertar as coisas, né? Então o Alfredo ele vai lá e demite o Átila. Ele demite o Átila quando não tem mais o que possa ser feito, e a
Eu tô recebendo um aviso aqui, não sei, daqui a 15 segundos vai encerrar aqui por causa do tempo máximo, mas aí a gente reinicia a live aqui. Tá, tranquilo. Tá? Tem tempo máximo aqui a princípio. Ó. Então, pessoal, vou encerrar a live aqui, mas vou iniciar de novo. Iniciando de novo aqui os trabalhos, né? Tivemos que encerrar a live por limite máximo de tempo do Instagram, né? Agora estamos aguardando aí o povo, nosso povo voltar. Estamos aguardando aqui, já chegou aqui Maurício. Vamos iniciando. Esperando aqui, ó. Esperando aqui o nosso companheiro da História de Baixo. História de Baixo. Entrando aí. E aí? Tá chegando aí? Sim, sim. Tá. Não, então, o que eu dizia, né? É interessante que a Ada vai embora, né? E no momento que, logo quando o Alfredo demitiu o Átila, né? Sim. E demitiu o Átila porque vê que o Átila tá querendo ir atrás do Olmo para matar o Olmo, né? Ele vai demite o Átila. Só que a Ada foi embora, né? É bem no momento. Então, quando ele chega em casa orgulhoso, né? Vou contar para ela que eu, né, barrei esses fascistas, né? Aí ela já foi embora, já é tarde demais, né? Que é algo que acontece em muitos filmes, né? Essa coisa de quando o personagem ele toma a atitude certa quando já ele não pode mais consertar o passado, né? Posso falar de vários filmes onde isso aparece, mas enfim, aí a gente vai perder muito tempo aqui. Mas, e aí é interessante que quando o Olmo, e isso é algo também que eu acho que afeta muito o Olmo, ele sensibiliza muito ele. Não sei se tu lembra, quando o Olmo pega o Alfredo, o Alfredo depois já velho, ele pega o Alfredo lá, a primeira coisa que o. Porque já tem um interregno de tempo, ele tem uma passagem de tempo, né? Tem uma passagem de tempo, e a primeira coisa que o Alfredo fala é: a Ada nunca voltou. Ele olha pro Olmo e diz. Primeira coisa que ele fala, ele não quer saber se vão matar ele no julgamento, não quer saber se vão acabar com as terras deles, ele só fala: a Ada nunca voltou. E aí depois, e aí isso é algo que toca o Olmo. Ele não fala na hora, mas para mim é muito claro que isso é algo que traz aquela humanidade assim no Olmo. Ele vê, pô, é o Alfredo, sabe? Tipo, não posso deixar o cara estar mal. Até a Ada, ela é uma personagem que tentou mediar o conflito entre os dois, né? Em algum Sim, momento. Tem aquela cena que ela chega ali na casa do Olmo, né? Que ela dá aula para as filhas do Olmo, né? Isso. sim, Chega lá e conversa com ele, assim, e tal, enfim, né? Ah, vocês eram amigos e tal, não sei o quê. E até porque ela também, ela não tem nenhuma relação ambígua com o fascismo, né? Por não, mais que ela provavelmente se beneficie do fascismo, ela não gosta dos fascistas e sempre colocou pilha no Alfredo para se livrar dos fascistas ali na fazenda, né? Nunca quis aqueles caras por perto e sempre teve um conflito muito grande com a mulher do Átila, né? Regina, Tem. Até Regina, tem e ela se vê numa situação, em determinado momento, completamente infeliz, assim, que ela tá vivendo uma vida que ela não gosta, né, longe da cidade, que é o ambiente dela, cercada de fascista, e o que ela tem que fazer para passar o tempo é ficar enchendo a cara o dia todo. E a Regina esconde as bebidas dela e tal, e tem toda essa questão, né? E também tem outra que o Átila e a Regina, de certa maneira, esperam que vão crescer em cima dos patrões em algum momento, né? Tanto que sim, na cena do casamento tem aquele diálogo lá do Átila com a Regina, falando sobre qual é a concepção dele de fascismo, né? De que o fascismo é justamente o movimento da classe média ali, né? Tipo, o fascista não é nem o operário nem o patrão, ele tá ali no meio termo. Por enquanto, ele tem que ficar lambendo as botas do patrão, mas vai chegar um momento onde a revolução fascista, que nele fala, vai limpar a Itália e extirpar tudo que é gente inútil, assim, tanto o operário quanto os patrões aí que só parasitam, né? Só se aproveitam dos fascistas para usar, para combater o socialismo e tal, né? é. É interessante mesmo esse diálogo. Oh,
Felipe Ferreira, nosso amigo Capivara, pediu pra gente assistir o Peaky Blind, Blinders. Ah, interessante, não conheço. Já viu, Maurício? Não conheço o filme. ouvi falar, eu acho que é uma série, na real. Ah, uma série. Não, vou dar uma olhada. Obrigado pela sugestão aí, Capivara. Vou procurar. Mas continuando aqui, é interessante essa cena realmente, que é quando eles estão na cama, eu acho, né? E ele começa a comentar ali e é interessante, ele usa a expressão, né? Revolução fascista. Quando chegar a revolução fascista, nós vamos acabar com esses parasitas, né? Ou seja, ele admite que eles tenham de ser esses cães de guarda dos proprietários, mas o que ele quer é que ele quer tomar esses meios dos proprietários, né? Ele quer que eles sejam os novos, né? Os novos proprietários, né? A marca Capivara, pô, Capivara. Não tem Felipe, é Ou Capivara. Kira, né? Mas, Ou o também, segundo. também, possível também. Mas enfim. E aí é interessante que realmente, né? Tanto que depois ele tenta fazer isso com aquele casal, né? Que vai perder a casa na hipoteca, se tu lembra? Que eles pedem dinheiro emprestado pro Alfredo, que é o mesmo cara que tinha levantado na igreja lá. Por isso que ele vai pedir pro Alfredo, né? Porque ele vê que tem alguma, alguma proximidade, né? E aí, no final das contas, ele não chega a ficar com. Até é interessante que é o seguinte, ele não aparece como que morre o sujeito, né? Mas dá a entender que foi alguma coisa com os fascistas ali. E a mulher dele a mulher dele tenta fazer uma emboscada com eles, não sei se tu lembra. A mulher desse sujeito tenta fazer uma. Porque, vocês querem tirar minha casa, e eles convidam eles para um café, né? E aí eles vão lá e aí ele. O Átila e a Regina. E aí ele acaba matando ela também, né? Sim. Só que naquele momento, se tu for lembrar, é a última vez que o Alfredo vê a Ada. Porque eles estão meio que fazendo as pazes, mais ou menos, né? Eles estão num bar lá, que ela tá bêbada, ele vai lá buscar ela, aí ele encontra aquela moça epilética que ele conhecia, enfim. Aí ela que faz ela faz umas piadas, eles ficam mais ou menos de bem, começa a brincar no carro, né? Até que eles vão lá, estão passando pela casa desse sujeito e o cara, a mulher tá pendurada na grade, né? Tá morta já. E o Alfredo para e tá o Átila dando discurso, né? Porque eu acho que provavelmente deve ter morrido algum crime sexual. Cara, é incrível. Como é atual isso, sabe? Essa coisa assim, o cara se dá o direito de, não, eu tenho uma tese sobre isso, que é alternativa, só eu tenho, e já coloca moralismo no meio, coloca sexualidade no meio, sabe? Essas coisas assim são incríveis, né? E aí e assim, cara, é o tipo de coisa que tu olha, é claro que a gente tá vendo o filme, então é mais fácil, mas tu olha aquilo, meu, como é que ninguém tá vendo que o cara tá fazendo merda, sabe? E Sim. aí o Alfredo fica ali, né? Putz, meio que ouvindo o cara. E aí a Ada não aguenta, né? Não, 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 não. Isso aí eu não posso aguentar. E pega e arranca o carro, né? E sai. E é a última vez que eles se veem. Sim. E depois no final do filme, né, quando no dia da libertação eles estão justiçando os fascistas, eles fazem o Átila ver o túmulo de cada pessoa que ele matou, né? Porque eles sabem, e daí ele fica atormentado assim por aquilo e, enfim, acaba tendo um momento da execução depois, né? E que, uma execução bem dolorida, né? Porque enfiou aquele garfão nas costas dele uma hora. E, enfim, avacalham o cara, né? Mas, bom, muito merecido, eu acho. Acho que é um dos momentos de regozijo do filme, assim como aquele outro onde ficam dando bosta de cavalo na cara dele, né? Eu acho muito engraçado aquele momento, que é seguido pela repressão brutal, né? Tem aquela cena até no meio da chuva e tal, onde vão matando um por um, assim. Mas mostra também a vontade dos camponeses de resistirem. Eles vão assoviando a música igual, né? Por mais que os fascistas estão ali tocando terror. E, enfim,
são questões que eu acho bem interessantes aí que o filme traz, né? E o que eu acho muito legal é que o filme, pelo menos para mim, tem uma perspectiva um pouco micro-histórica, se dá para dizer assim, porque Isso. traz toda essa história italiana, né, desde o início do século XX até o final da Segunda Guerra, sobre uma perspectiva de luta de classes, mas através, basicamente, da relação entre dois personagens, né, o Olmo e o Alfredo, um representante das classes populares e outro representante da burguesia rural, né? E a partir daí consegue desenvolver uma infinidade de temas aí, muito bem, né? Na minha Sim, opinião. sim. Não, e isso traz, eu diria assim, um olhar sensível, sabe? Tem uma sensibilidade de ver as pessoas e até inclusive assim tu vê as diferenças entre as pessoas que estão de um lado e de outro, né? Assim, a forma como se comportam. Eu acho que o filme tem muito isso, sabe? Isso é uma das vantagens do filme ser longo, assim, tu conseguir realmente. Concordo. Maurício também é o meu ministro da Justiça. Também. O dia que a gente tiver a revolução, o Maurício é o ministro da Justiça. Não há nenhuma dúvida. E eu vamos ter agora uma Lava Jato às avessas, né? Agora do nosso lado. Mas o que acontece é o seguinte, né? Não, mas e no final ali, eu tava lembrando agora, quando o Átila vai ser justiçado, é interessante que eles colocam ele no estábulo, né? Sim. E ele já tá todo machucado, os caras já furaram ele e tal. E daí a mulher ali, a Regina, eles não batem, né? Eles não fazem nada com a Regina, né? E aí colocam ela junto com ele no estábulo, mas não chegam a machucar ela, né? E daí ela começa a pedir clemência. Não, olha aqui, por favor, ele tá tudo. Pô, o cara vai morrer aqui, você tem que salvar ele, né? É interessante que daí ela fala, por favor, em nome da humanidade entre nós e tal. E daí até o Átila meio que levanta todo moribundo assim, em nome do socialismo. É muito bom, graças. O cara tá pronto pra apelar qualquer coisa, né? Pra se livrar ali no final e tal. Né? Aliás, né, é um personagem que evidentemente foi feito para ser odiado, não tem discussão, mas bah, é uma puta atuação, né, meu? Demais. Demais. Não, o Donald Sutherland faz um baita papel ali, cara. Esse papel dele é muito bom, sabe? Não, eu acho assim que as atuações do filme são maravilhosas, cara. Assim, eu acho que o Gerard Depardieu ele é o cara que mais brilha, mas a Dominique Sanda, que é a Ada, baita atuação, De Niro, baita atuação, no começo lá todos ali, o que é o pai do Homo, o que é o Alfredo velho, todos eles, sabe, acho, são papéis incríveis, assim. A direção é incrível, né, também do Bernardo Bertolucci, porque a gente tem um roteiro que é maravilhoso, mas a gente tem essa direção que faz assim essa linguagem um pouco no campo da poética visual, sabe? Assim, de muito assim, essas metáforas. Isso é uma coisa que só não só, mas é típico do Bertolucci, né? O Bertolucci ele consegue fazer uma leitura histórica a partir da sua própria linguagem. Isso é algo que, cara, tu não vê muitos fazendo aí. Tu vê alguns diretores tentando pegar um fato histórico e transformar para sua linguagem e fica desastre. Tá? Eu não queria falar do Tarantino aqui, mas é que é um caso, assim, que você entende? Ele tem aquele tipo dele de fazer filme que é característico dele, é uma marca forte dele e tal. Aí ele começa a encaixar tudo que é história naquele estilo dele e não funciona, cara. Não funciona. E o Bertolucci consegue, né? Mas aí, eu não quero comparar, né? Bertolucci é Bertolucci, né? Eu não quero comparar um homem com a criança, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas o Bertolucci ele era poeta antes de ser diretor, inclusive. Né? Eu acho que isso tem. O pai dele também. O pai do Bertolucci era um poeta muito famoso na Itália, inclusive. E isso eu acho que é algo que também conta muito para a linguagem artística dele, sabe? Assim, a maneira como ele filma e tal, né? E assim, ó, eu vou até só fazer um parênteses aqui, que é no caso da fotografia do filme, que é do Vittorio Storaro, que é um fotógrafo assim, maravilhoso.
e que nesse filme, a forma como ele filma, como ele opera a câmera, ilumina as cenas, né, ele faz referência a diversas pinturas italianas do final do século XIX e começo do século XX, né. Eu estava vendo, imagina, eu conheço muito material sobre esse filme, né, e tem falas, assim, o Vittorio, ele fala pro Bertolucci, né, olha, se a gente vai fazer um filme que se passe no começo do século XX na Itália, a gente tem que pegar só pintores italianos do começo do século XX e ver como que eles retratavam aquela sociedade. E a gente tem que ter esse olhar visual para esses quadros. Então tem muitas cenas, muitos planos que são fixas de paisagem, que são reproduções de quadros italianos nesse filme. Então a gente... olha o tamanho da grandiosidade artística desse filme, Maurício. Entende? Até o início do filme, né? Que é aquela pintura... Até o início do filme, aquela pintura e o quarto estátua, né? Isso. E o filme começa assim, dando um super zoom assim, na cara do personagem central, que é nesse quadro, um operário, né? E vai afastando e mostrando, né, o movimento que é a classe operária, enquanto toca a música do Ennio Morricone, assim. Pô, já na introdução o filme já mostra o que veio, né? É isso. O começo do filme já é certeiro, né? Aí a gente já começa ali depois... Cara, quando tu nunca viu o filme, começo ali... Esse começo tu fica... Aí depois tu fica curioso, né? Porque ele pega um enxerto do final do filme e coloca ali, né? Que é uma questão de montagem, né? Que é aquela questão deles perseguindo o Átila, tu não sabe quem é o Átila. Até interessante o seguinte, aquela cena ali também tem um pouco de referência à morte do Mussolini, né? Na praça ali, tendo que fugir das pessoas, sendo pego em praça pública, né? Tem um pouco também dessa referência ali à morte do Átila. Uhum. E assim, cara, o personagem que você estava falando antes do personagem do Átila, né? Que é muito bom, assim, que é incrível, né? Ele é um vilão, assim, entre aspas, vilão exemplar, né? Tu imagina um cara mal no cinema, cara, Átila, não tem? Com certeza. Bom, não sei se tem mais... Ah, sim. Só para finalizar, então, falar sobre o discurso no final, né? Isso aí não podia passar batido. Não. Eu acho que é boa parte dos temas aí do filme, né? Quer falar? Não, tem uma coisa para colocar aí. Tu postou esses dias aí na tua página sobre o discurso. Eu coloquei aquela cena ali, é uma cena simbólica do filme, né? Que é o momento que vai ter para ambientar aí, pessoal, né? É a cena onde vai ter o julgamento o julgamento popular do Alfredo, né? Que é um julgamento. E isso também tem um parênteses aí, Maurício, que é interessante que é o seguinte: tu vê que os camponeses ali, quando eles começam. Isso é um ponto também do filme que é importante. Que é quando... Que, assim, essa ideia do quanto... É por isso que eu te falei que eu não sei o quanto o Olmo estava levando fé na própria Revolução. Porque quando ele tá convocando os camponeses a fazer aquele julgamento, eles estão meio que... Nem aí, não sei se tu lembra. Eles estão pensando já na divisão da propriedade ali. Daí ele fala, não, vai começar agora o julgamento popular do patrão Alfredo Berlingueri. E daí ninguém vem, né? Ele tem que pegar a arma e atirar pra cima, assim, vai começar o julgamento. Bom, e aí quando tem julgamento, a única coisa que o Alfredo não quer nem se defender, o Alfredo tá cagando, o Alfredo não quer mais saber, ele não quer mais nem viver, porque no final lá, né, se mata. E aí a única coisa que ele fala é, nunca fiz mal a ninguém. Nunca fiz mal a ninguém. Daí aí que tem um discurso ali aquele discurso maravilhoso que eu até publiquei, né, na minha página, que é do Olmo, né, falando, né, que os fascistas não são como os cogumelos que nascem do dia para a noite. Quem cultiva quem planta e cultiva os fascistas são os patrões. Com os fascistas, os patrões ganham mais e mais, até não saber mais o que fazer com o dinheiro. E aí nos mandam para a guerra, para a Itália, para a Argélia, para a França, para a Alemanha, para a África. Mas quem morre somos nós, os pobres, os camponeses, os operários, apenas nós. Então, eu acho que, além de didático, aquela cena é mais ou menos o que a gente falava na outra live, né, de questão de cair inocência, não sei se tu lembra que a gente comentou, né, que, tipo,
O momento onde cai a inocência dos olhos do personagem lá do Patagônia Rebelde, assim, quando ele percebe que, que ele tá entrando no jogo do Capital Internacional, né? É mais ou menos o que acontece ali naquela cena. Só que daí é o espectador, né? Que talvez esteja vendo o filme ainda um pouco... É tipo assim, ó, se tu não fez a conexão óbvia ainda, o cara faz pra ti. Até porque o monólogo ele é falado, o Depardieu falando direto pra câmera, né? Olhando pra câmera, assim, tipo, falando quase que direto pro espectador. Mais ou menos meio que explicando qual que é a moral do filme. Isso. Só que tu vê só o que é a genialidade do diretor. Bom, caso alguém não tenha percebido, eu sou muito fã do Bertolucci, assim, eu acho um diretor perfeito, tá? Mas tu vê só, cara, depende da forma como tu faz aquilo ali, fica ridículo, sabe? É tipo, pô, o cara tá explicando o filme, sabe? Só que daquele jeito que é feito ali é genial, cara, é maravilhoso. Sim. Enfim, né, daí volta para aquela cena lá que a gente comentou antes sobre a igreja, né, que é justamente o início, assim, quem é que está financiando o fascismo no início, e depois no final, né, quem financiou o fascismo, afinal de contas. E, enfim, não sei se tem muita coisa a mais para comentar, Não, né. isso, eu acho que é isso. E só assim, ó, como tu comentou agora, né, o filme ele mostra bem, né, é isso, né, ele mostra como que o fascismo é financiado, ele mostra como, assim, quem se privilegia desse fascismo, como que agem os fascistas, mas é muito interessante que eu acho que ele consegue não entrar num jogo dúbio, assim, maniqueísta. Por que eu tô dizendo isso? O personagem do Alfredo Berlinguer é maravilhoso nesse sentido, entendeu? Porque é muito fácil tu pegar o Giovanni, o pai dele, e colocar ali, tipo, ó, esse aqui é um cara que financia os fascistas, porque é um filho da puta, porque quer fuder os empregados mesmo. O Giovanni passa o filme inteiro fazendo isso, né, enquanto está vivo, né? Ele, tem uma cena muito boa que ele tá falando ali com o Léo Dalco, né? Choveu muito, a nossa colheita está na metade, então eu só vou poder pagar vocês metade. Daí chega o outro trabalhador e fala, mas quando a colheita dá o dobro do esperado, a gente não recebe o dobro de salário, né? Então, quer dizer, o Giovanni é esse personagem. Então, para nós é muito fácil olhar o Giovanni, esse aqui é o cara que apoia o fascismo. Só que quando a gente vê o Alfredo, a gente pensa, entende? Isso que eu acho assim, muito rico para análise, né? Quer dizer, o Alfredo é um cara que a gente vê ele desde o nascimento, sendo amigo do Olmo, tu vê que ele é uma boa criança, e aí no final do filme, quando tu vê aquele trem passando, né, tipo assim, o começo da história de novo, e tipo assim, ele já foi uma criança, até que ponto ele deixou de ser aquela criança, né, e até que ponto era inevitável aquilo ou não pela sua condição de classe. Então, eu acho que essa riqueza a gente só pode ter por causa de um personagem como o Alfredo Berlinguer. A gente não poderia ter esse debate a partir do Giovanni, entende? Com certeza. E não, justamente ele foi feito para ser um personagem diferente do pai, né? E desde criança ele mostra que ele não é tão ligado ao pai, mais ligado ao avô, mais ligado ao tio, né? Depois, principalmente ao tio, e justamente essa questão de uma burguesia italiana que não se identifica tanto com o fascismo, na verdade, até mais progressista, mais liberal, né? Que é de artes, que gosta de alta cultura, mas que pela condição de classe dele, de ser um proprietário de terras, um herdeiro, ele tem que acabar tolerando os fascistas para manter aquela posição que ele tem, né? Mas dá para ver ao longo do filme inteiro esse conflito que ele tem com essa situação que ele se coloca, que é acentuado pela amizade que ele tem com o Olmo e a relação que ele tem com a Ada, né? Que rejeita o fascismo completamente, né? Que não é uma coisa que é do mundo dela e tal, ela é claramente das cidades e tal, né? É Sim. outro... Não, é interessante que quando morre o pai, né, o Giovanni, tu vê que ele vai pro funeral dele e ele chega na casa lá e ele pega o casaco de pele super brega do pai dele, do Giovanni, e ele veste. Ele veste um pouco brincando. Só que tu vê que ele não solta mais aquele casaco por boa parte do filme, né? E é um casaco de pele, né? Tipo assim, ele veste a pele do pai dele ali, né? Assim, tem esse simbolismo, né?
Assim como a Ada, se tu for ver naquela cena onde ela tá numa festa e ela finge que é cega, ela faz isso primeiro no carro e depois numa festa. Tem uma questão ali que eu acho assim, de ordem subjetiva e tudo, assim, da inocência, né? De não querer enxergar o mundo. Né? É claro que ela tá brincando, só que ela começa a falar e tu vê que ela meio que não aceita o mundo como ele é, né? E ela faz essa brincadeira de eu não enxergo nada, eu não consigo enxergar nada nesse mundo, né? E aí tem a ver com a não aceitação dela de estar vivendo no meio dos fascistas ali, até o momento que ela desiste, né? Tipo, ela não suporta mais, né? Ela não suporta mais ver aquilo, né? De novo a ideia da cegueira, e de uma cegueira coletiva também que ela está representando naquele momento ali, né? Ela tá representando essa cegueira, tipo, pô, ninguém tá vendo essa porra aqui. Tipo assim, o Átila matou a pessoa ali na grade ali, tá todo mundo fingindo que nada aconteceu. Né? Então é interessante que ela tá representando um pouco essa cegueira ali, e que é coletiva também, e até um ponto que ela, não, pra mim não dá mais isso aqui, né? E é interessante que termina o filme sem a gente saber que fim ela levou, né? Ela só some. Sim. Nisso eu acho que dialoga bem com outro filme do Bertolucci que também traz a temática do fascismo, que é o Conformista, né? Ah, Que é um sim. cara que era o burocrata lá e trabalhou pro fascismo e tal, mas na hora que o fascismo cai, tipo, as pessoas estão correndo lá para execrar o Mussolini, né? Para comemorar a queda do fascismo. Ele fica um pouco ali parado pensando e depois vai correndo atrás, né? Tipo, meio que, sei lá, e é um cara também que de início ele não parecia ser simpático ao fascismo. Faz tempo que eu vi esse filme, na verdade, né? E daí, mas ele acaba se conformando, tanto que por causa o nome do filme é O Conformista, né? Mas ele se conforma com a outra situação de que não, o fascismo Isso. não existe mais. Então se junta a turba de novo, né? Não, Enfim. mas, eu acho que nesse caso aí, esses dois filmes têm esse paralelo, tu tem razão. E nos dois tá essa questão, né? Que é do tipo assim, até que ponto podia ter feito diferente ou não, até que ponto a pessoa individualmente pode mudar a situação ou não, até que ponto a culpa é do contexto, até que ponto a culpa é do indivíduo, né? Eu acho que essas discussões elas estão nesses dois filmes, assim. Pois é, não, e que é um ator que com certeza é muito marcado assim por essa experiência do fascismo na Itália, né? Cresceu em meio àquele contexto e tudo mais. Mas, enfim, não sei, tem mais alguma coisa a colocar? Eu acho que foi bom, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma conversa boa aqui sobre esse filme, que é um dos meus filmes favoritos, né, da minha vida. Eu sei, tu também, né? Que, cara, eu até. Tu comentou antes, né? Mas eu quero me exibir aqui dizendo que eu já vi esse filme no cinema, na Sala Redenção, aqui, pra quem não conhece, aqui em Porto Alegre, né? É uma sala de cinema universitária da Universidade Federal aqui, e que tem programação diária, cara, agora em tempo de quarentena não, né? Mas tem. Como no mundo pré-apocalíptico tinha programação diária sempre às 4. Sempre tem filme às 4 e às 7, às 4 da tarde e às 7 da noite. No dia desse filme, não teve dois filmes, não foi só esse filme. Começou às 4 e passou até às 7. E foi interessante assim, ter a experiência como o diretor pensou, né? Porque quando tem o fim do primeiro ato ali, aí o pessoal faz um intervalo para ir no banheiro, tomar um café, então, assim como foi na época, assim, então, para mim foi uma experiência assim maravilhosa, né? É. Eu só vi no PC mesmo, baixando de torrent. Espero um dia ter essa oportunidade aí, espero que os cinemas possam abrir, que isso passe rapidamente, né? Para a gente poder voltar a ter essas experiências aí com audiovisual e tal. É. E, Não, fica até a sugestão aí, né? Se alguém tiver como levar a mensagem para o nosso amigo Edgar, lá, o administrador lá da Sala Redenção, para o retorno, quem sabe a exibição desse filme de novo, ou o Capitólio, né, o Léo Bonfim, aí, pessoal, quem puder fazer uma exibição desse filme de repente a gente leva esse debate, né, seria. presencialmente, não, né? Estamos abertos aí, né? Tipo, a gente podia fazer, né, um debate, alguma coisa assim, uma programação Sim. especial. Porque pô, esse filme tem que ser visto no cinema. Pô,
puder, alguma vez na vida ter oportunidade, não pode deixar passar, não pode deixar o cavalo passar encilhado. Então é isso. Então tá, vamos se despedindo aí do pessoal. Então Obrigado tá, aqui. Hoje não foi tanta gente, mas a live vai ficar no ar aí, né, para o pessoal assistir depois. Enfim, vamos fazer em outras oportunidades aí, debatendo outros filmes sobre história e temas de esquerda relacionados com o mundo do trabalho. E estamos aí, um bom dia do trabalhador para todo mundo aí. E pau no cu dos fascistas, é isso aí. assina embaixo. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. E abraço, até mais. E nos... Não passarão. Hasta la victoria.